Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita, muito boa noite. Sexta-feira, 21 horas, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras, um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo e Novo Testamento, toda a jornada, desde a criação até o Apocalipse, todos os fatos que nos levam a conhecer Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acione o sino para receber as notificações, para ajudar ao nosso programa a chegar cada vez mais longe, cada vez mais amigos do Movimento Espírita, não só o nosso programa, mas todos os programas dos amigos da nossa web rádio Cristo Consolador. Vamos orar para iniciar nosso programa? Vamos agradecer a nosso Mestre Jesus, a todos os trabalhadores que nesse momento nos envolvem, nos inspiram, nos harmonizam, para que juntos possamos louvar a Deus e termos um programa com muita paz, muita harmonia, muita alegria e aprendizado. Esteja conosco, mestre, amigos queridos, que assim seja. Bem, queridos, vamos ver quem já está por aqui. Meu amigo Felipe Menezes, boa noite. Marcos Juver, boa noite. Liz Menezes, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Perguntem, façam seus comentários, que muito enriquece o nosso programa. Fiquem à vontade sempre. Bem, estamos agora na última parte do livro de Levítico, esse livro tão importante, tão interessante, né, como vocês, que eu coloquei para vocês desde lá do início, o mais difícil de entender, o mais complexo, mas que nos dá um norte para tudo que vem daqui para frente, tudo que acontece no Novo Testamento, tudo que acontece com o Evangelho de Jesus e à frente também, tem toda a sua base aqui, e muitas das coisas que vivemos no dia de hoje tem sua base, sua explicação dentro desse livro, como nós comentamos, principalmente no último programa, onde tivemos ali a questão das impurezas, né, lei de pureza. Então, é muito importante conhecermos esse livro e, graças a Deus, estamos agora na última parte desse livro. Vamos falar das festas, especificamente, né? Anteriormente, nós falamos da questão do que nos torna impuro, todos os fatos, todas as situações que nos deixam impuro, deixavam o homem impuro naquela época, e era necessário todo um processo, como nós já aprendemos aqui, de sacrifício, de holocausto, libação, para que fossem puros novamente, para a simbologia de estarmos puros para receber a presença de Deus, podermos estar na presença de Deus. Aí falamos das questões dos fluxos naturais, do comportamento, das questões morais, das relações sexuais e principalmente como nos santificar. E o santificar aqui, sempre lembrando, no sentido não comum como nós conhecemos de virarmos santos e termos
estátuas e homenagens a Marias em nosso nome. Não, de estarmos puros. A ideia de Deus para o povo escolhido era de estarem sempre santificados, ou seja, estarem sempre com a condição de estar com Deus. Nossa amiga Célia Santiago também chegando. Boa noite, querida, muito bem-vinda. Então, vimos toda essa estrutura, toda essa questão, todas essas leis, e na parte final vão ser colocadas as leis com relação às festas do Senhor. Tá? Por quê? De tudo que nós vimos, a ideia agora aqui é que, em determinados momentos, o povo vai se reunir para ter Deus, a presença de Deus, a louvar a Deus, a agradecer e tantas outras situações. Há festas aqui nesse sentido que oportunidade de reunião para celebração a Deus. Quando nós pensamos em festa, o que nós pensamos? Festa de aniversário, por exemplo. Eu faço aniversário e dou uma festa para que meus amigos se reúnam em homenagem a mim. Esse é o sentido aqui. É o momento em que Deus vai levar ao povo todas as ordens para que façam festas, para que eles tenham esse contato direto com Deus. Essas festas elas vão ser em tempos determinados. Elas vão ter datas específicas, períodos específicos. E esse ciclo é um ciclo que o povo precisa se reunir para louvar o Senhor. As festas vão ser fixas, o local é fixo, o tempo determinado, o que vai ser chamado de santas convocações. A expressão que Deus coloca são as santas convocações, as convocações de Deus, santificado, para que o povo se reúna. E essas festas vão durar 1 ou 7 dias. A maioria delas dura um dia, e as festas dos pães ázimos e a do tabernáculo duram 7 dias. E elas vão ser sempre, ou na primavera ou no outono. E essa peculiaridade. Sempre primavera e outono. E ela tem um período certo, nós vamos ver daqui para frente. Lá no Levítico 23, capítulo 23, versos 2 a 4, nós vamos ver. Fala ao filho de Israel e diz eles: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor. É em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocarei ao seu tempo determinado. Nesse iniciozinho fica muito claro, muito específico, até a questão do sábado. Nós já viemos acompanhando o quanto a questão do sábado é importante. Deus bate muito, usando os termos comum, dos dias de hoje. Mas Deus reitera diversas e diversas vezes para Moisés, para Arão, dizer ao povo a questão do sábado. E nós vamos ver hoje, e todo o nosso tempo ainda de trabalho, que isso dá muito problema para o povo, que eles, por muitas vezes, não respeitam essas definições, esses desígnios divinos. Como eu disse, são festas na primavera e no outono. E aqui eu vou trazer para vocês uma linha de tempo da festa durante o ano. As festas começam uma determinada época e elas vão ter outro ponto do ano, entre outono e primavera. Aliás, entre primavera e outono, que eles estão acima do Equador. E dentro do livro de Levítico, desse capítulo, vai estar específico muito, muito bem. Por quê? As festas de sábado, o descanso semanal de toda semana, está no verso de 1 a 2, da Páscoa, está nos versos de 4 a 5, e a festa das Páscoas é a seguinte: 14 dias da primavera da lunação. Quer dizer, lunação é a primeira lua nova. Tudo é contado a partir da primeira lua nova. Interessante da Páscoa é o seguinte: não pode participar das outras festas se não participar da Páscoa. Nós vamos ter o sábado, que é constante, e a primeira festa depois do sábado, na listagem que Deus dá, é a Páscoa. E a Páscoa tem essa pauta: participa da festa, participa de todas as outras festas, porque é uma ideia de plano de salvação, e remete a Cristo. Vamos lembrar que Cristo morre, todas as previsões, as profecias com relação a isso, que o Cordeiro, da festa, do período, da Páscoa que ele ressuscitaria,
é exatamente o mesmo parâmetro que Deus coloca ali. Nós só podemos passar por todas as festas, né? Vamos pensar no seguinte: eu, a partir do momento que me torno cristão, que nos tornamos cristãos, nós vamos estar ali na mesa do Senhor com as festas cristãs, mas nós precisamos passar pela fé em Cristo. E é exatamente essa ideia. Nós só somos salvos, né? Especificamente aqui, quando nós estudamos o livro de Levítico em si, né? A ideia da cruz, da crucificação do Cristo. Trazendo para os nossos dias, nós vemos que é a ideia da ressurreição, que é o fato mais importante da história da humanidade, a ressurreição de Cristo. Porque se não existe a ressurreição, nós não estaríamos aqui, porque os apóstolos estariam ainda amedrontados, assustados, nunca sairiam dos seus esconderijos, e a boa nova não seria levada a todo mundo conhecido, e principalmente a última profecia não seria realizada. Então, aí, a partir do nosso olhar, o mais importante é a questão da ressurreição e não da crucificação. Tá? E é a ideia também de que precisamos passar por essa fé na ressurreição, na crucificação, na ressurreição, quer dizer, no Cristo em si, para que possamos sentar a essa mesa, participar das festas. Outra coisa importante também, que só poderia participar da festa quem fosse circuncisado. Tá? Se não fosse circuncisado, não podia participar das festas. Temos depois a festa dos pães ázimos, que, lembrem-se, é logo depois do dia de Páscoa, e essa também dura 7 anos. São 15 dias da primeira lunação, quer dizer, 15 dias depois da primeira lunação. Depois vem a festa das primícias, que está ali no verso, do verso 9 a 14. Tá? São 16 dias depois da lunação, é a festa dos primeiros frutos. Tá? É a ideia das primeiras colheitas, das primícias mesmo, das primeiras coisas. Depois tem a festa de Pentecostes, que está do versículo 15 a 22, eles são exatamente 50 dias depois das primícias, quer dizer, já passa lá para o outono. Dia seguinte do 7º sábado, e é festa da semana, chamada de festa das semanas ou festa da colheita. Depois vem a festa das trombetas, tá? Que é uma espécie de iniciação, para que logo depois venha a festa da expiação. Tá? Lembrem que eu falei um pouquinho para vocês sobre isso e no final falar mais uma vez em relação a isso. A festa da expiação, Yom Kippur, né? Tem a festa da trombeta, que anuncia a festa da expiação, e logo depois tem a festa dos tabernáculos, que é a festa das barracas ou cabanas, que ela especificamente é uma situação para comemorar, lembrar o momento em que Deus tira o povo do Egito e eles vão acampar em cabanas no deserto. Chegaram também minha amiga querida Luciana Santos, seja muito bem-vinda. Para todas essas festas, né, uma das coisas que era importante é que o tabernáculo estivesse absolutamente ordenado. Tá? E aí tinha algumas regras que Deus coloca aqui nesse momento, tá? Que é, as lâmpadas castiçais, quer dizer, o menorá, ele vai ter que ser alimentado por azeite puro, né? E ela tem que ficar acesa continuamente, e isso é um estatuto perpétuo. Nesse capítulo, especificamente, nós vamos ler muito a questão do estatuto perpétuo, quer dizer, é algo que vai ser para sempre, eternamente. Tá? Mas nós precisamos pensar a partir do pensamento da aliança. A ideia é que nós podemos fazer ou temos que manter esses estatutos no mundo de hoje? Não, obviamente que não. Por quê? Nós, a partir, né, de Jesus, nós temos uma nova aliança. A ideia de estatuto perpétuo, quando vocês lerem ali dentro do livro de Levítico, é a ideia de estatuto perpétuo com relação a esta aliança. Com relação à aliança ao Cristo, lembre-se, quando Cristo, né, é crucificado, o que é dito no Novo Testamento? É rasgado o véu do templo. Nós temos essa ligação direta. Nós não precisamos mais do intermediário ou do sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro perfeito, é o sumo sacerdote perfeito. Então, é relação a esta aliança. Agora vivemos sobre uma nova aliança. E ainda tivemos a terceira revelação, outra aliança, diferente da relação em aliança que tivemos ali na segunda aliança com Cristo. Então, é diferente nos termos que algumas coisas não precisamos mais fazer. Foi assim quando Cristo veio, né? Passou seu ministério, sua
crucificação, reencarnação e ressurreição, e o perpétuo da primeira aliança se quebra, e quando vem a terceira revelação da doutrina espírita, Jesus mesmo já dizia que viria para esclarecer muitas coisas e ter essa transformação do homem. Tá? E tinha o pão, né, na mesa do Senhor, lembre-se, era de um lado o menorá, do outro lado a mesa do Senhor. E os 12 pães tinham que ser de farinha pura, da mais pura, lembrem que eu falei da flor de farinha, tá? Eles ficariam em 2 fileiras de 6, ele teria que ser organizado todo sábado, e esses pães, né, todo sábado, Arão, seus filhos, ou o sumo sacerdote, o sumo sacerdote poderiam comer, deveriam comer. Né? E aí, vamos para o capítulo 24. No capítulo 24, vocês lembram que eu falei, né? Só tem 2 historinhas para contar nesse livro, o resto eu leio. E esta é a segunda história, está aqui. E são 2 histórias curtas, mas essa história é muito interessante porque ela traz respostas com relação à vida de Cristo, a situação que Cristo passou. Por quê? A história é a seguinte. Existia um rapaz, ele era filho de uma mulher israelita, ela era da tribo de Dan, ela se chamava Selomite, e era filho de um egípcio, tá? Uma mulher da tribo de Dan com um egípcio. E ele está ali junto ao povo, e ele vai, através de uma briga com outro amigo, uma pessoa qualquer ali da tribo, ele vai blasfemar o nome do Senhor. Ele vai amaldiçoar a Deus por algum motivo. Tá? Ele vai cometer o pecado da blasfêmia. Tá? E o pecado, é aí nessa história que acontece. O povo pega esse rapaz, entrega a Arão, a Moisés, e Moisés vai dizer, tira, né, especificamente, tira esse blasfemado, ou blasfemo, né, que fora da arraial, e todos que ouviram ele falar, né, vai colocar as mãos neles, e toda a congregação o apedrejará. Quer dizer, ele foi levado a Moisés, Deus falou com Moisés, tire-lhe daqui. As pessoas que ouviram ele, bota a mão e apedreja ele. Por quê? É Deus dizendo, né? Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. E aí vocês vão lembrar que em várias passagens do Novo Testamento tem a ideia de apedrejamento. Né? Temos um caso muito importante, muito emblemático, que é o caso de Estevão. Né? Estevão foi apedrejado. Era da lei da época. Desculpa, esqueci o telefone ainda com som. Era da lei da época o apedrejamento. Né? Em várias situações nós vamos ver com a mulher adúltera e assim por diante. A questão, que eu falei para vocês, que essa historinha nos remete a lembrar de Jesus, porque no julgamento que fizeram de Jesus, aquele julgamento absolutamente falso e insano, a acusação era blasfêmia. Né? Não foi nada além de tudo que eles falaram em relação a Jesus, trabalhar sábado, ou isto ou aquilo. Eles pegaram uma lei em que era a pena de morte, né? A blasfêmia. Então, no caso, como aí vem a diferença, vocês vão perguntar, Jesus não foi apedrejado. Por quê? Nesse caso, especificamente, como era a pena de morte, os judeus não podiam fazer. Só quem poderia executar a pena de morte eram os romanos. E aí não houve o apedrejamento. Caso houvesse essa liberdade, com certeza Jesus seria apedrejado e não crucificado. E a crucificação era uma forma de execução romana. Tá? Aí fica essa coisa para nós lembrarmos, entendermos. Jesus foi crucificado pelo pecado da blasfêmia. Desculpem, Jesus foi crucificado pelo crime da blasfêmia, tá? E não foi apedrejado porque o povo judaico, aquele povo, os sacerdotes, os juízes, não podiam executar a pena capital. Tá? E aí, logo depois, vem a lei de Talião. A lei de Talião, tão conhecida, né? Olho por olho, dente por dente. Por quê? Logo depois que Deus diz isso, Deus vai dizer, e quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal restituirá vida por vida. Quer dizer, se matou alguém, tinha que morrer. Se matou um animal, tinha que dar um animal vivo como restituição. E aí ele vai continuar, ele vai dizer, né, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quer dizer, Deus deixando claro a lei de Talião. Né? É olho por olho, dente por dente. Era de forma que aquele povo precisava entender.
Mas veio Jesus, passou-se mais de 1.400 anos e vem Jesus. E ele vai dizer em Mateus, né? E é importante fazermos esse link porque nós vamos ter a certeza que Jesus conhecia muito bem as Escrituras, o Antigo Testamento. Né? Naquela época não precisa nem chamar de Antigo Testamento, né? Era a Torá, especificamente. Por quê? Jesus vai dizer especificamente em Mateus 5, versos 38 a 41. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer um obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Né? É Jesus quebrando o paradigma. Moisés era dente por dente, olho por olho. Jesus é dar a outra face. Né? É dar o que tem. Se quer mais, que eu dê mais além. Né? Se quer caminhar comigo só um pouco, que eu caminhe muito mais. Então, é uma total quebra de paradigma a partir de uma lei. Né? Apesar de Jesus vir dizer que não veio quebrar a lei, ele veio trazer uma visão diferente dessa lei. Né? As leis de fato necessárias para a santificação, Jesus cumpria todas. Mas, vamos perceber, a lei de olho por olho não necessariamente era uma lei de purificação. Né? Era uma lei de ordenação, ordem social, de uma ordenação social. Né? E aí, vamos para o ano sabático. No ano sabático, acontece que é o momento em que, conforme o sábado não se podia trabalhar, nesse ano sabático era a mesma situação. Né? Porque a ideia dos pães da mesa do Senhor. Né? Lembre-se, ele fica 7 dias e no 7º dia ele vai ser comido, nesse momento que não pode trabalhar. Tá? Por quê? No ano sabático, não pode semear, não pode podar, não pode colher, e não pode comer, o que pode acontecer é comer os frutos da terra em descanso. Vamos pensar, plantamos, né, todo aquele ano, os 6 anos, no 7º não posso fazer nada com a terra. Mas, naturalmente, a terra ainda vai dar frutos, né, por si só. Esse pode comer. Bom? E a ideia é justamente essa, descanso da terra. Nós vamos ler o seguinte: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Tá? O que nascer de si mesmo da sua cega não colherás, e as frutas da tua separação não vitimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Né? Como eu falei para vocês, tudo que a terra der naturalmente vai ser utilizado. E como eu falei para vocês, o povo, em determinado momento, não cumpriu exatamente esse mandamento. Vocês vão lembrar que uns episódios atrás, programas atrás, eu coloquei, né, que o rei que fez esse retorno a obedecer às leis foi o rei Josias, né, que é considerado o grande rei. Como eu até coloquei, né, muitas pessoas pensam no rei Davi como o grande rei, o maior rei. Não, ele também, como nós vamos ver mais para frente, ele também não respeitou essas leis. Quem trouxe essa lei foi Josias, o rei Josias. E por que aconteceu isso? Né? Ele vai lembrar. O povo não cumpriu esse mandamento por muito tempo. Por isso, o povo passou 70 anos na Babilônia, exilados na Babilônia. Tá? E esses 70 anos que o povo ficou fora daquele território foram 70 anos que a terra descansou. Nós vamos ver isso bem melhor especificado quando avançarmos no Antigo Testamento. Por quê? O povo passou anos e anos e anos sem obedecer ao ano sabático, utilizando a terra de forma desenfreada. E aí Deus vai dar nós vamos ver hoje, lá no finalzinho, o porquê, como isso aconteceu, de uma certa forma, a lei que Deus colocou e fez isso acontecer. Deus fez com que esse povo fosse derrotado, fosse levado para a Babilônia, passaram 70 anos lá, e foram 70 anos que a terra
descansou. Né? Esse é o ano sabático. Aí depois nós vamos ter o ano do jubileu. Né? O jubileu, eu já coloquei para vocês em outros programas tudo o que ia acontecer no ano do jubileu. Né? Questão da escravidão, da servidão, da terra. Tá? E ele está especificado aqui. Né? Vai ter ali, é interessante que em Lucas nós vamos encontrar isso de uma forma muito interessante, porque Jesus também, mais uma vez, vai falar sobre esta situação. Lá em Lucas 4, capítulo 4, verso 16 a 19, que vai dizer o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Tá? E foi-lhe dado o livro da profecia de Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Quer dizer, Isaías fala sobre isso, e com Jesus, no seu tempo, pega o livro de Isaías para ensinar sobre isso. Tá? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr a liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá? Esse era o nome que se dava para o ano do jubileu naquela época, o ano aceitável do Senhor. A palavra jubileu vem bem depois, em traduções na Septuaginta, bem depois de Jesus. Mas é interessante que essa ideia do ano aceitável ao Senhor, o ano do descanso, né, por todas essas situações que aconteciam, como eu falei para vocês, liberdade para os escravos, posse, retomada da terra e outras coisas assim, era aceitável ao Senhor assim, se Deus queria que todo o povo se confortasse constantemente. E aí, em Levítico, não vamos ver essa contagem, né, porque chegamos no ano do jubileu, que vai dizer o seguinte, Deus dizendo a Moisés: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que dias das 7 semanas de anos te serão 49. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Né? E é interessante a questão do ano do jubileu, e todas as questões que eu coloquei sociais para vocês já, basicamente porque a terra é do Senhor, a terra é de Deus, não é daquele povo. Isso fica muito claro conforme nós vamos avançando no entendimento do trato que o povo tem com a terra, que Deus quer que o povo tenha com a terra. A terra é de Deus, é um empréstimo de Deus para o povo. Então, ela não pode ser vendida permanentemente, ela pode ser arrendada, não pode ser vendida permanentemente, e ela não pode ser resgatada antes do prazo do jubileu. Quer dizer, existe um prazo. Nós vamos ver essa contagem mais para frente, esses 50 anos, se a terra for vendida ou colocada, muitas outras coisas em relação a isso, ela vai ter o valor conforme o tempo que falta para o jubileu, porque no jubileu ela seria resgatada de forma gratuita. Tá? E aí nós vamos ter esse entendimento que a terra é do Senhor. E esse ano é para cuidar da terra, deixar a terra livre, respirando, se renovando para que tenha mais um período de trabalho que dê frutos. Nós vamos pensar, todo sábado se descansa, né? Todo ano se descansa, passa 7 anos e descansa, e tem também essa contagem toda que nós vamos ter aqui, né? 7 semanas de anos, né? Para chegar até o jubileu. Depois, no capítulo 26, nós vamos tratar da idolatria. Deus, né, tratando de cuidados que nós precisamos ter com a idolatria. Tivemos um programa onde falamos bastante sobre isso, né, a questão da idolatria. E lá, logo no início do capítulo, vai dizer Deus: não fareis para vós ídolos, nem vos levanteis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, e eu sou o Senhor.
né? Mais uma vez nós vemos, né? Guardareis meus sábados, reverenciareis o meu santuário. A ideia, lembre-se, o tabernáculo é o santuário de Deus. Deus está ali dentro. O que tem que ser reverenciado é este santuário, tá? Este Senhor, nosso Deus. Né? E aí vem a ideia da imagem com escultura. É desse ponto, desses 2 versículos, que vem todos os dogmas com relação a imagens. Né? Nós conhecemos muito bem religiões que não admitem imagem de forma nenhuma e outras que têm várias e várias e várias imagens. Essa interpretação de não ter imagem de forma nenhuma vem desses 2 versículos. Né? E aí, imagem como escultura, né? Ou como pedra, ou como. E quando tem a ideia de pedra na sua terra, é qualquer coisa, qualquer objeto que nós tenhamos a ideia da idolatria. Alguma coisa que nós olhamos e pensamos, colocamos a nossa fé ali. Essa ideia de pedra figurada na vossa terra. Tá? O quê? Qualquer coisa. Como eu falei no programa, né? Eu posso ter fé na minha garrafa d'água, tenho fé que por ela, a água que está nela, eu bebendo, fico melhor, falo melhor, sei lá, respiro melhor, não sei. Quer dizer, essa ideia de relação a uma fé, a uma idolatria, a algo, a algum objeto. Né? E guardar os sábados é muito importante, que é um sinal de cumprimento da aliança. Nós vamos lembrar que Deus cria o homem no 6º dia e no 7º ele descansa. No 7º ele fecha essa aliança com Deus. Tá? E a ideia é essa aliança perpétua que Deus tem com o homem, que é como que materializada no dia de sábado. Por quê? No sábado, o povo, a ideia aqui é que o povo não faça nada a não ser cultuar, reverenciar, glorificar a Deus. Tá? E reverenciar o santuário, o mandamento, estatutos e juízos, quer dizer, obedecer. Lembra que eu coloquei a ideia da obediência, que nós vamos falar também disso? Deus não quer que se faça por nada a não ser por obediência. Se formos obedientes, nós vamos estar bem. Se estivermos em desobediência com relação às leis divinas, nós vamos estar em situação delicada. E com detalhe, naquela época, nesse momento, a ideia de reverenciar o santuário, não se podia nem acender luzes em volta do santuário. Só o santuário ficava aceso. Lembre-se, a menorá fica acesa constantemente. Tá? O candelabro do Senhor fica aceso constantemente. E no sábado, imaginem, aqueles milhões de pessoas, tudo apagado, só o templo aceso, só ali dentro do sagrado aceso. Devia ser uma imagem incrível. Né? E aí vem, nesse trecho, a questão das bênçãos e maldições, que é o penúltimo capítulo. Porque aqui vem especificado todas as bênçãos que Deus vai dar ao povo se obedecer e todas que não vai dar, todas as maldições que vão dar se não obedecerem. Né? É uma questão simples que nós vamos ver em outros capítulos, Isaías também, outros livros, né? Também no Novo Testamento, a questão da escolha entre o bem e o mal. Né? Eu quero estar obedecendo a Deus ou eu quero estar desobedecendo? Lembre-se, o que Jesus diz? Que o vosso proceder seja sim, sim, não, não. Você está obedecendo a lei ou você está desobedecendo a lei? Não existe um meio termo, não existe uma faixa neutra, não tem. Você está, lembre o que os Espíritos dizem. Né? Se não está no bem, está no mal. Né? Não existe nada além disso. Né? E é questão de pensarmos nisso. E essa idolatria, em questão dessas situações, é pensar nisso. Né? Se eu estou idolatrando uma imagem, um objeto ou alguma coisa, eu estou idolatrando uma ideia, uma ideologia por trás daquilo. Não esta lei divina perfeita. Tá? E é interessante que do versículo 3 ao 13 são as bênçãos. Tá? Do versículo 14 ao 39 são as maldições. Vê que é muito maior, né? E, exatamente, do 40 aos 46 é a conversão. Né? Por que é interessante nós percebermos isso? É a linhagem, né? Estamos nas bênçãos de Deus, estamos na sua lei, passamos a ter problemas quando nos afastamos da lei, e se pararmos, pensarmos e retornarmos, é o momento da conversão, a conversão de uma rota, de um caminho. Né? Aí nós vamos ter a ideia da bênção, a obediência como uma bênção divina.
né? E nós vamos ter em João, é muito bacana o que acontece. Ele vai dizendo no verso 21, né? Jesus dizendo no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Né? Quer dizer, guardar os mandamentos. Né? Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus. E ele deu o mandamento, deixou os mandamentos, e se nós guardarmos, nós vamos estar com essas bênçãos. E aí, ao contrário, vem a ideia do pecado. E aí vem as maldições. Quer dizer, as dificuldades que nós vamos ter se não estivermos na obediência. E aí também vamos lá em João. Né? Porque o que Jesus vai dizer ali? Aqui já na primeira carta de João. Tá? Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não há para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserve-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Tá? O que Jesus está dizendo aqui? Tudo que é iniquidade, quer dizer, que é contra a lei divina, é pecado. E lembrando sempre a ideia de pecado no sentido daquela época. Tá? O que é pecar? Não estar na lei divina, especificamente, né? Não cumprir todas essas leis aqui do livro de Levítico. Tá? E aí é interessante que Jesus diz, né? Aquele que é nascido de Deus não peca. Tá? Mas o que é gerado de Deus conserva a si mesmo, o maligno não toca. Ele está falando especificamente aí, nesse contexto, é toda uma questão teológica da ideia né, que se tem do evangélico, do católico, de outras designações, do Cristo, Filho de Deus, né, que o maligno não toca. E que nós podemos entender de forma muito clara. O maligno não toca a Jesus porque ele é santificado, porque ele é puro. Simples. Fica muito claro a ideia do livro de Levítico. Se você é puro, você está fora do mal, o mal não te afeta. Se você é impuro, você vai ser afetado pelo mal. Tá? Essa frase, esse verso de Jesus aqui, que as designações que interpretam Jesus como Filho de Deus, único, usam, nós podemos usar para entender justamente essa purificação. Né? Ele não é tocado pelo mal, porque ele é um filho de Deus, como todos nós, criatura divina, só que ele é puro, e nós ainda não somos puros, vamos sim, porque é isso que Deus quer. E para quebrar essa maldição, o que nós podemos fazer para quebrá-la? Né? É algo simples, né, que vamos entender a partir da questão do arrependimento. Né? Então, esse capítulo esse capítulo é interessante porque ele dá essa linhagem, esse roteiro. Está na bênção, se sair vai para a maldição, se arrepender, volta às bênçãos. Né? Por quê? O importante é o arrependimento. É pararmos. Tem um momento que nós vamos pensar, opa, estou fora das leis divinas, estou com um comportamento não correto. Isso em qualquer situação de nossas vidas. Lembrar que existem os sacrifícios para pecados, para culpa involuntária. Eu não sei que eu errei. Tá? Mas lembre-se que é Isaías, né, que não sabia se pecou, mas ia lá e fazia o sacrifício justamente porque ele queria se manter puro constantemente. Né? E essa é a ideia que temos aqui. Né? O arrependimento, saber que estamos errados. Né? Eu já falei com vocês sobre isso, existe hoje em dia muito, em várias situações, em várias igrejas, ou até entre nós mesmos, a ideia de não pegar pela culpa, não falar da culpa, ou aliviar muito, até pela questão social que nós vivemos, mas é como coloquei, aquela ideia, se eu não me sentir culpado, eu vou me arrepender? Se eu não me sentir culpado, eu vou mudar a minha rota? Né? Então é importante nós entendermos e sentirmos a culpa, porque aí vai vir o arrependimento. E aí vem essa sequência. Arrependimento, confissão, quer dizer, eu errei, e a conversão, eu preciso mudar de rumo. E aí só assim nós conseguimos ter essa recuperação, esse perdão, que vai, né? Essa linhagem, esse roteiro vai chegar até o perdão. E nós vamos ver lá em Mateus Jesus dizendo isso, muito, muito claro. Né? Como ele vai dizer, né? Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? É simples. Precisamos nos arrepender para que possamos estar no reino dos céus, chegar ao reino dos céus. Né? Meu amigo Marco Júnior está dizendo, então podemos dizer que a ideia do pecado em épocas mosaicas
seria para forçar o homem a não se afastar da lei divina, de uma maneira um tanto radical, mas necessária. Exatamente, como é até hoje. Né? É até hoje. A ideia do pecado é justamente forçar o homem a estar dentro dessas leis, tá? Aí por diversas situações, por diversas razões, né? Mas a ideia é de incutir o pecado. Olha, se você fizer isso, é pecado. Né? Porque aí você fica ali sobre o domínio. A ideia, você foi muito feliz nisso, meu amigo Marcos, porque naquela época era necessário dessa forma. Né? Por isso, todo esse processo de purificação, como nós acompanhamos. O holocausto, libação, né? Tudo isso. Por quê? Era a forma que o homem tinha que ter de estar numa situação tão difícil como estavam, se mantendo dentro das leis divinas. A questão é, a partir de um certo tempo, e nós vamos ver isso muito lá a partir do século IV na igreja, a ideia do pecado passou a ser uma ideia não da organização de manter o homem dentro da lei divina, como era na época mosaica, tá? Mas de ter o controle do homem, que é muito diferente. Né? Ter o controle do homem. Lembre-se, quando nós vamos chegar ali no século IV, né, que vai ter toda aquela organização, de fato, né, a principal da igreja, que vão ter ali os concílios, o pecado passou algo que era uma ameaça para o homem. Aí nós vamos chegar nas indulgências, né, que vai desembocar ali nas teses, né, de Lutero. Por quê? Toda a ideia de pecado era feita por controle e com medo do inferno, aí vem a ideia de inferno, de queimar no fogo do inferno, aí vem-se indulgência e todo esse controle que se mantém, essa posse maior ainda que vai acontecer. Mas é exatamente isso. É o homem, é a necessidade que o homem tem de estar ainda com regras para se manter. É o que temos hoje em dia no contrato social, né? Vamos aqui para a sociologia, na ideia do contrato social, da coerção social. Eu preciso de um monte de lei. Né? Eu, homem, cidadão, preciso de um monte de lei para me manter na linha, como se diz normalmente. Obrigado, querido. Aí vão chegar os votos, que é o último capítulo do livro de Levítico. Tá? O que são os votos? Os votos é o que você dá a Deus. Isso você pode dar a uma pessoa, animal, alguma coisa. É o que você dá a Deus. Tá? A ideia é mais ou menos o seguinte: você tem um filho, não pode ser o primogênito, tá? Vou explicar já. Mas você dá um filho e consagra ele a Deus, como foram vários profetas. Né? Consagra ele a Deus. E consagrando ele a Deus, tá? É um voto que você faz. Aí começa assim o capítulo 27. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas do Senhor. Quer dizer, essa pessoa, por exemplo, eu tenho um filho, né? Filho único. Eu não posso fazer o voto dele. Né? Mas se eu tivesse 2 filhos, o meu segundo filho, se eu quisesse, posso ter como voto ao Senhor. E teria um custo. Se você quiser resgatar esse filho como o que deu a Deus, existia uma tabela de preços. Tá lá no livro, uma tabelinha de preços mesmo, né? Que era ciclo de prata. Conforme a idade, tinha um valor. Tá? Um ciclo de prata equivale a 100 gramas. Tá? E uma grama, só para vocês terem uma ideia, uma grama de prata hoje, fui ver hoje, a conversão custa R$ 3,62, e um ciclo de prata hoje custa R$ 41,05. Tá? Para vocês entenderem o valor que cada um tem. Por quê? Até 5 anos, o valor, se nós quisermos resgatar esse dote, esse voto, o homem custa 5 ciclos, a mulher 3. De 5 a 20 anos, custa 20 ciclos e a mulher 10. De 20 a 60, o homem vale 50 ciclos e a mulher 30. E mais de 60 anos, o homem 15 ciclos e a mulher 10. Isso porque é conforme a atividade que eles vão exercer. Né? Por que é mais barato o ciclo o resgate da criança até 5 anos? Porque ele faz pouca coisa, dá até mais trabalho ainda. Sério está perguntando o que é dar a Deus, é fazer esse voto, ofertar a Deus. Você tem um filho, a questão, falando do homem especificamente, da pessoa, dar. Você vai a ideia é, você vai no santuário, tá? Vá no sacerdote e pega seu filho e consagra
ao sacerdote para que ele consagre, leve ao sacerdote para que ele consagre a Deus. Ele vai passar a trabalhar especificamente ali no trabalho do tabernáculo com os sacerdotes. Tá? Você está consagrando o seu filho a Deus. É mais ou menos isso, a série está dizendo. No interior, as famílias mandam para o seminário. É mais ou menos isso, sim. Exatamente. Esse avanço do comportamento, isso aí é o que foi o germe dessa ideia. Né? Eu lembro vários livros, nós vamos ver, né? Várias ideias. Por exemplo, você tem uma criança, já bota ela para o seminário, para um convento, alguma coisa assim, né? Me fugiu o nome do homem, né? Mulher é convento, de homem tem um nome que agora me fugiu. E a série continua, é orgulho ter um filho padre. Realmente, antigamente era um grande orgulho você ter um filho no clero. Né? Então, é exatamente isso, é consagrar a Deus. A ideia realmente é essa de ter um filho num seminário, é consagrar a Deus. Né? E vocês vão notar que o homem com mais de 60 anos, ele vale menos que a mulher, embora o valor seja maior. Por quê? Ele, quando com 60 anos ele tem 15, ele vale 15, mas ele está abaixo dos que valem 20. E a mulher não se equipara. Por quê? O trabalho de uma mulher de 60 anos mais é importante, mais importante que o trabalho de um homem de 60 mais naquela época, porque os trabalhos eram diferentes, eram muito específicos. Né? A série continua, né? Coitado, não tinha opção. Não tinha mesmo, não. Opção nenhuma. Interessante, né? Como a Célia coloca. Há muito pouco tempo ainda se fazia isso aqui no interior do Brasil, né? Entregava o filho para ser padre e não tinha escolha. Uma coisa que 4.000 anos atrás acontecendo até os dias de hoje. Outra coisa que podia ser também ofertado a Deus, dar como voto, é o animal puro. Tá? O animal puro, aí vem a minha situação, não pode ser o primogênito, por quê? Eu esqueci de falar isso para vocês. Porque o primogênito, vocês vão lembrar, lá do Êxodo, já é de Deus. Todo primogênito é de Deus. Tá? Então, você não pode ofertar a Deus o que já é dele. Tá? Então, não pode ser o primogênito e não pode trocar esse animal, porque ele, sendo um animal puro, ele é um animal consagrado. Né? Lembre-se da questão, tudo que nós estudamos aqui sobre Levítico, a questão do bode, do gado, bode vou falar mais à frente, dos carneiros, do gado, eles têm que ser puros. Né? Então, não pode trocar. É aquele que você deu e vai ser aquele. Se for um animal impuro, tá? Ou animal impuro, ou uma casa, você também podia fazer essa doação da casa, esse voto de sua casa. Para o resgate era diferente. Tá? O resgate custa o valor exato, mais um quinto da parte desse valor. Por quê? O sacerdote, se você quisesse resgatar, o sacerdote daria o preço, conforme o tempo do jubileu. Tá? Lembra-se que tem um jubileu, tudo tem valor conforme o período do jubileu. Tá? Aí, conforme o tempo do jubileu, o sacerdote avalia e coloca mais um quinto. Aí pode ser resgatado. Também podia ser doado o campo. Se você tivesse ali o campo, lembre-se, né? O campo é para a nossa semeadura, tá? A terra de Deus. Mas você pode dar o campo no sentido da semeadura. Tá? E esse campo é o valor referente à semente necessária para semear. Tá? O resgate é o cálculo mais um quinto, da mesma forma, e o campo que já é consagrado, ele não pode ser resgatado. Tá? E o campo que for arrendado, quer dizer, o campo não é meu, mas eu quero fazer voto a Deus. Ele vai ter o valor do dia, eu preciso pagar o valor do dia para esse voto. Tá bom? E aí, encerramos o livro de Levítico no todo. Tá? Estudamos todo o livro de Levítico, graças a Deus conseguimos entender esse livro, tenho certeza que todos nós entendemos, nos aprofundamos melhor, compreendemos e percebemos o quanto esse livro é importante para o futuro, para nós entendermos tudo que vem para frente, para entendermos muito o que aconteceu no tempo de Jesus em relação a todas as leis. Tá? Levítico acaba hoje, tá? O livro de Levítico acaba hoje. Mas como eu falei para vocês, ia falar sobre o Yom Kippur, né? O dia do perdão, tá?
E também, quando falei alguma coisa sobre bode, bode expiatório, já falei para vocês alguma coisa assim, né, que vem dessa história. Como na semana que vem, né, já é o início de carnaval, né, e aí iríamos começar o livro de números, mas aí mais interessante começar depois, que a atenção fica mais focada. Na semana que vem, nós vamos fazer um programa especificamente para tratar sobre o Dia do Perdão. Tá? Esse dia tão importante, tão fundamental para nossos irmãos judeus, e também que tem muita coisa interessante, muita coisa que nós precisamos entender dos dias de hoje e principalmente do tempo de Jesus, né? O dia da expiação, o dia do perdão, como é mais conhecido hoje em dia, né? Naquela época se dizia o dia da expiação, porque tem toda a história do bode, né? Como eu expliquei, o bode expiatório vem daí, e todo um conceito em relação a isso, que tem relação com a ideia como é que eu, de questões diabólicas, que muito é confundido, tá? Esse bode é confundido. Um dos motivos de quando nós olharmos para, por exemplo, filmes de terror, que tem alguma coisa assim, sempre vai ter um bode ali. Tá? Por quê? Vem desse momento, né? Que vamos falar de Azazel. Então, para nós entendermos bem o livro da expiação, o dia da expiação, semana que vem nós vamos tratar especificamente dele. É muito bacana, é muito interessante nós entendermos esse dia, a razão desse dia e o desdobramento desse dia, tá? E conto com vocês, com a companhia de vocês lá. Aí, depois do carnaval, vamos iniciar o nível de números, que aí vai voltar as grandes histórias, tá? Aí vai voltar muita, muita história, muita coisa interessante. Tivemos esse ato aqui no livro de Levítico, só com leis, mas fundamental. A partir do outro sábado, da outra sexta, começar o livro de números, muita história interessante, e aí já viu, né? A partir de números vamos entrar em Deuteronômio, Juízes e muita coisa bacana para nós conhecermos, muita coisa importante para nós compreendermos o nosso Mestre Jesus. Queridos, muito, muito obrigado por estarmos juntos nessa jornada. Muito, muito agradecido pela companhia de vocês durante todo esse período e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.